Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia e Você. Eu sou o Robert Lima de Souza e aqui nós vamos falar um pouco hoje sobre quem são os filhos de Deus ali em Gênesis 6. Então fique ligado aí. Antes, por favor, curta aí nosso vídeo, compartilhe, indique aos amigos e vamos falar um pouco dessa treta, né? Existem uma base de 3 teorias sobre Gênesis 6. E há-se muitas discussões sobre esses processos. Eu não sei por que, às vezes, tantas dificuldades, tá? Para se compreender um texto como esse. Mas aqui a gente quer entrar um pouco de forma minuciosa em algumas coisas. A Bíblia vai dizer aqui, olha, como se foram multiplicados os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, para que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Bom, aqui nós temos 3 teorias sobre esse processo. A primeira teoria é uma teoria que é famosa entre alguns grupos e teólogos. Por exemplo, Luiz Saião, ele gosta de defender essa teoria, né? Que eram homens valentes da terra, homens valorosos, aqueles varões de grande fama, tá? Então os filhos de Deus aqui, eles gostam de colocar nesse sentido, foram grandes reis, autoridades, governantes, sujeitos conquistadores, né? Logo, há uma espécie de mitos, grandes mitos da humanidade, que foram grandes guerreiros, tá? E os filhos de Deus aqui nessa maneira, é uma maneira meio que cristã tradicional. As pessoas, eu não sei porquê, as pessoas têm uma dificuldade tão grande de se compreender alguns textos, algumas ações sobrenaturais, sendo que Deus é espírito, né? E ele criou legiões e legiões e legiões de anjos e seres espirituais e que fazem muitas coisas que nós não compreendemos e nem imaginamos, tá? Em poder e em realidades, tá? O outro ponto, essa teoria ela não convence. A verdade é que essa primeira teoria ela não convence. É só realmente para quem tem alguma treta assim, não gosta de... Ah, não concordo. Tá? É mais ou menos sobre isso. Mas ela não convence. Nós temos outra também, que é uma segunda teoria, que os filhos de Deus eram os filhos de Sete. Tá? Essa descendência santa é uma mistura de casamento ímpio, né? Um casamento misto, que é a descendência ímpia de Caim com a descendência de Sete, que aparentemente era uma descendência santa, né? Um povo de Deus, tá? Mas é uma teoria também que ela vai ter alguns argumentos, como assim? Porque na Bíblia aqui, nos primeiros capítulos, segundo eles, do capítulo até o 4, você tem a genealogia de Caim, tá? Depois vem no capítulo 5 os descendentes de Adão, a genealogia de Sete. Logo, eles querem construir o capítulo 5, a genealogia de Sete, e misturar com a ideia já no capítulo 6. Eles compreendem que existe uma conexão. O capítulo 4 fala da genealogia de Caim, o capítulo 5 fala da de Sete, e no 6 ali está uma mistura. Só que perceba que não existia o enquadramento de religião, um enquadramento de regras. Então a teoria que não foi concordado um casamento misto, é um casamento de pessoas de linhagem santa com pessoas mundanas, não tem nenhum tipo de vínculo, já que os dois são filhos de Adão, a geração vem de Adão, tá? E não existia ali ainda essa ideia de sagrado e profano, da religião verdadeira, não tinha esse negócio. Então, assim, por mais que se estimulem essa ideia, mas logo no primeiro versículo do capítulo 6 está assim, ó. E havia, e aconteceu. O problema disso aqui é que toda vez que as escolas javistas, elohistas, deuteronomistas, quando eles constroem essa introdução no capítulo, no texto, você percebe que ali você não tem uma ideia de tempo, nem de cronologia, uma exatidão, mas se sabe que aconteceu algo, tá? Então, na construção do texto, quando você percebe isso, e havia, e aconteceu, perceba-se que ali é como se fosse uma espécie de recorte. E aqui nós vamos ter vários exegetas acadêmicos, professores, hermeneutas de Novo Testamento,
como Keneterra e vários outros, vão dizer que o Gênesis 6 é uma espécie de recorte ou um ponto ali que deveria ser introduzido ou que se retiraram o texto do livro de Enoque, o mito dos vigilantes, tá? Porque quando você entra em Enoque, você vai perceber toda a construção daquilo que está sendo dito em Gênesis 6. E aqui a gente quer entrar na terceira teoria, que é uma teoria que, primeiro, vamos para a realidade. Ela é defendida, tá? A ideia dos anjos, Benai Elohim, porque a terminologia Benai Elohim é filhos de Deus. Você percebe ela em Gênesis 6, você percebe ela em Jó, quando os filhos de Deus estão conversando, e Satã, que também é um filho de Deus, uma criatura, né, de Deus, chega ali no meio da conversa e vai falar do Jó, né? Então ali está especificamente direcionado aos filhos de Deus. São anjos. Perceba que o texto ele é de origem judaica. Ele não é um texto ocidental, ele é um texto oriental. E tanto a Septuaginta, como a literatura judaica, como Flávio Josefo, como o livro de Enoque que nós falamos aqui, compreendem de forma muito clara que aqui está se referindo a anjos. Porque a terminologia Benai Elohim é filhos de Deus, são criaturas de Deus. E o outro filho dos homens está ali, Benai Adão. Ben Adão. Então é filhos de Adão. Então não faz sentido uma coisa com a outra. Então qual é a teoria que Robert defende? A terceira teoria. Porque é um texto judaico, a origem é deles. Então a compreensão também é deles do texto. Nós é que adaptamos muitas coisas ao nosso contexto. E haja visto que a teologia bíblica, a teologia contemporânea, elas têm, não só elas, mas muitos têm muita dificuldade em compreender certas coisas que parecem não caber na lógica humana. E muitos gostam de refutar isso aqui a partir do livro de Marcos, né? Nos evangelhos que os judeus, os fariseus vão questionar, né? Com quem que a mulher deveria se casar. E aí Jesus fala que lá do céu os anjos não se casam, não se dão casamento. Gente, ali é uma questão de leitura, de hermenêutica prática. Ali estão se perguntando a Deus o que acontece lá no céu. O que se acontece lá nos ares. É diferente, a conexão lá não é humana. Lá você não precisa nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então Jesus está falando de uma realidade que nós ainda iremos passar, e não da realidade terrena. E aqui nós temos em Gênesis o contexto de, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Ali tem anjos, ali tem processos de sexualidade. Você percebe também na construção das outras criações, as mitologias, os acadianos, os sumérios, né, os egípcios e tal, você vê até naqueles desenhos, tipo ugaríticos mesmos, homens gigantes, né, com asas, instruindo a reis. Então, isso é uma realidade de toda a construção dos das primeiras civilizações. Não é apenas uma novidade bíblica. E aí você vai perceber também que Judas 6, por mais que muita gente não concorde, mas Judas, versículo 6, fala desses anjos que abandonaram os seus altos cargos, postos celestiais, e vieram para a terra, tá? E decaíram. Segunda Pedro fala disso aí também. Tá? Então você percebe o seguinte dentro disso, é que a partir disso aí, e Judas está falando direto, citando Enoque. Segunda Pedro também, ele cita Enoque no processo. Então Enoque, é bom dizer, a gente vai falar ainda sobre esse livro, mas é um livro altamente reconhecido pela Igreja Ortodoxa Oriental, por outros cânones, para os acadêmicos, professores. A realidade é que Enoque se condiz como o livro apocalíptico, um dos mais completos existentes por conta dos seus valores históricos e questões culturais, tá bom? Então, essa questão ela é muito prática, é porque às vezes a gente tem dificuldade de compreender. É como, por exemplo, quando você entra naquela temática. Quem criou o mal? Foi Deus? Ah, não pode ter sido Deus. E aí você entra aqui num problema muito grande. Então tem alguém do tamanho de Deus, ou tem alguém
que duela com Deus. Olha que problema você pode se meter por conta da sua lógica, que às vezes tem dificuldade, tá? Então, nós temos essas três teorias, mas a teoria mais aceita, tanto pelos orientais, claros, pelos judeus e pela comunidade que vai tentar ler o texto a partir do original e vai perceber a diferença de Benai Elohim e Ben Adam, é que existe uma construção na terminologia que diferencia um ser criado por Deus e um filho de homem, tá? E, claro, os pais da igreja também não tiveram dificuldades em compreender esse texto. E muitos vão dizer que esse texto se refere aos anjos caídos, tá bom? Então é sobre isso, tá? Deus abençoe a todos, compartilhe, tá? Dá um like aí, convida amigos para se inscrever na nossa página, tá bom? Deus abençoe, até mais!